Olá pessoal, tudo bem? Segunda-feira, né? Tradicionalmente trazemos a resposta à nossa enquete dominical hoje, né? E a nossa enquete, pessoal, para quem participou, né, vocês viram lá que nós tratamos novamente sobre a Lei 14.133, a nossa nova Lei de Licitações e Contratos, e sobre um tema bastante relevante que é a questão da dispensa de licitação por valor, né? Que está sendo muito aí buscado por vários gestores, né? Em virtude da ampliação, né, dos novos valores que constam na nova Lei de Licitações e Contratos, né? A Lei 8.666, que ainda está vigente, né, ainda permanece com seus valores, lá no inciso 1º, artigo 24, né, para obras e serviços de engenharia com limite de 33 mil, e no inciso 2º, artigo 24, com limite de 17.600 para compras e demais contratações de demais serviços, né? E a nossa nova lei de licitações ela veio trazer um texto diferente, né? Quando tratou da questão da dispensa de licitação por valor, e muita gente ainda não se apercebeu dessa questão desse novo texto da lei de licitações e contratos. Na verdade, a lei 8.666 trazia os limites até quando a administração pública poderia contratar por dispensa de licitação, né? Com todo o planejamento necessário, todo o cuidado necessário, né, para evitar o fracionamento. A nossa nova lei de licitações vem falando mais especificamente ainda da questão do planejamento, né? Vem inclusive trazendo qual o procedimento, o que é que deve constar no processo da dispensa de licitação, da inexigibilidade, né? 2 situações para a contratação direta. E alguns colegas ainda não se aperceberam que o texto que consta lá nos incisos 1º e 2º do artigo 75, que tratam da dispensa de licitação em razão do valor, não é a mesma regrinha dos incisos 1º e 2º do artigo 24 da Lei 8.666. Né? Como eu falei, lá na Lei 8.666 nós tínhamos limites, até aquele valor você poderia contratar por dispensa. A nova lei, pessoal, vocês têm que ficar muito atentos. O artigo 24, inciso 1º e inciso 2º, eles falam que é dispensável a licitação em razão do valor para contratações com valores inferiores aos limites que estão lá, né? 50 mil reais para serviços e compras e 100 mil reais para serviços de engenharia e obras, né? Então, muita atenção com relação a isso. Hoje nós não temos 100 mil reais para contratar por dispensa de licitação, obras e serviços de engenharia. São para contratações com valores inferiores a esses valores. Da mesma forma, aquisições, né, e demais serviços com valores em contratações com valores inferiores a 50 mil reais. Então, pela dedução, 100 mil reais e 50 mil reais, você tem que realizar a licitação, certo? Além disso, tem que se observar, logicamente, o fracionamento de despesa, né? Tem que se observar o fracionamento de despesa, além da questão do limite de valor, realizar todo o procedimento, né? Todo o planejamento, né? Que está lá no artigo 72 da nova lei de licitações. E a nossa enquete veio trazer exatamente isso, né? E, particularmente, eu achei bem curioso o percentual de resposta. Eu não sei se os colegas, de repente, interpretaram a nossa enquete de forma diferente, né? Mas vamos lá, a enquete, né? Então, a enquete dizia, né? Determinada prefeitura regulamentou o procedimento de contratação direta, né? Já fez o seu regulamento lá, referente à contratação direta, com base na Lei 14.133 e utilizou o mesmo texto de lá, da Lei 14.133, inclusive a questão dos limites, né? A regrinha lá, a questão dos limites, né? O mesmo textozinho lá que fala que é possível dispensar por valor, compras e demais serviços com valores, contratações inferiores a 50 mil reais e obras e serviços de engenharia desde que as contratações tenham valores inferiores a 100 mil reais, né? E a enquete continua, né? Houve a necessidade de aquisição de algumas impressoras, tendo sido realizado todo o procedimento conforme o regulamento. Então, o procedimento seguiu de forma correta, conforme o regulamento. No entanto, resultou um valor de 50 mil reais a aquisição das impressoras. O que aconteceu? O recebido processo para autorizar a contratação
a autoridade competente, então, por orientação da assessoria jurídica, não efetivou a contratação, justificando que o valor estaria acima do limite permitido para a contratação por dispensa de licitação. Exatamente isso, né? Isso aí demonstra, inclusive, uma assessoria jurídica capacitada, um gestor público atento, né, às novas regras da Lei de Licitações e Contratos, né, regulamentou na sua prefeitura, né, o processo seguiu devidamente como deveria ser regulamentado, só que o detalhe é exatamente esse, né? A contratação resultou em R$50 mil. E pelas regras da nova Lei de Licitação, dispensa de licitação por valor, você vai realizar contratações com valores inferiores a R$50 mil. Na verdade, aí os R$50 mil você resultaria numa licitação, né? Haveria necessidade de você fazer uma licitação. E aí, corretamente, a autoridade competente, por orientação da assessoria jurídica, não efetivou a contratação. Tá bom? Então, a resposta da nossa enquete, a pergunta foi, está correto? Né? A pergunta está correta aí, pessoal, foi no sentido de se o gestor público, se a autoridade competente, agiu corretamente em não efetivar a contratação por dispensa de licitação. Então, sim, né? O gestor público está correto por não ter contratado por dispensa, porque os limites que constam lá na Lei 14.133 a regra diferente dos limites que constam lá na Lei 8.666, certo? Se a contratação fosse pela Lei 8.666, onde nós temos o limite lá de 17.600 para aquisição, caso essa contratação por dispensa tivesse resultado em 17.600, sim, né? Obviamente tem que ser feita análise, né? Se durante o exercício não foram adquiridos, né, outros objetos, outras impressoras que resultassem em ultrapassar o limite. Mas se fosse uma contratação única durante o exercício, 17.600, sim, seria possível por dispensa de licitação. Pela nova lei, 50 mil e 100 mil já resultará na realização do procedimento licitatório. Tá bom? Então, muita atenção. Eu não sei se os colegas responderam ou não, em virtude do processo estar errado, né? Talvez a interpretação tenha sido essa, né? Mas como a nossa ideia, pessoal, é trazer, né? Trazer uma discussão do tema, né? Então, a nossa ideia foi trazer essa discussão do tema e alertar para isso aí, em virtude que a gente tem recebido algumas consultas, né? Algumas dúvidas de alguns amigos, de alguns colegas, quando surge essa necessidade mais recente, inclusive alguns gestores já querendo utilizar a nova lei de licitações em virtude desse limite, e nós sempre orientamos muita calma nessa hora, né? Muito cuidado aí nessa hora, porque tem que ser feito todo o planejamento e o processo está ainda mais, tem que ser um processo ainda mais elaborado, né? Inclusive, a depender do objeto, com estudo técnico preliminar, né? Tem que haver o gerenciamento do risco, né? Tem que haver toda a regrinha, toda a formalização do processo. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado pela participação. Lembrando que amanhã, terça e quarta-feira, amanhã vamos ter 2 mentorias pela BLL Compras, amanhã com os professores Eduardo Araújo e Rafael Ícaro. E na quarta-feira estarei com a professora Gisela Leitão, tratando também da nova lei de licitações e batendo um papo com vocês. Então, entra lá na nossa BIOS, faz a inscrição e estaremos aí batendo um papo aí sobre a nova lei de licitações e contratos. Então, um abraço a todos, pessoal. Até mais.